Olá, querido irmão, querida irmã. Que alegria poder me conectar com você mais uma vez, para juntos meditarmos na palavra do Senhor. Que a graça e a paz de Cristo Jesus, nosso Salvador, estejam sobre a sua vida e sobre a sua casa, neste dia tão especial. É sempre uma bênção abrir este espaço para acolher você que tem dedicado alguns minutos do seu tempo para ouvir a voz de Deus e alimentar a sua fé. Saiba que você é muito bem-vindo, muito bem-vinda, e que este momento foi preparado com carinho para fortalecer o seu coração e trazer direção espiritual para a sua caminhada. Talvez você esteja enfrentando desafios, preocupações ou incertezas, mas saiba que o Senhor continua no controle de todas as coisas. Ele é o Deus que não falha, que nunca se atrasa e que cuida de cada detalhe da sua vida. E ao abrir o coração para a palavra dele, você permitirá que a luz de Cristo entre na sua mente, renovando seus pensamentos e enchendo sua alma de esperança. Aqui neste canal, nossa missão é compartilhar diariamente mensagens inspiradas pela palavra de Deus, reflexões que edificam e orações que elevam o espírito. Por isso quero pedir a você que se inscreva, ative o sininho de notificações, deixe o seu like e ao final deste vídeo, escreva nos comentários aquilo que Deus falou ao seu coração. A sua participação é muito importante, porque é através dela que conseguimos alcançar mais vidas para a glória do Senhor. Palavra do dia, mensagem e oração da noite. Hoje, querido irmão e querida irmã, quero convidar você a abrir o coração para receber uma porção preciosa da palavra de Deus. Há momentos na vida em que precisamos de direção, precisamos de coragem e precisamos de um lembrete claro de que a graça do Senhor é derramada sobre nós não apenas para nos alcançar, mas também para ser compartilhada. É justamente sobre isso que vamos refletir juntos, baseados em uma passagem inspiradora da carta do apóstolo Paulo. Está escrito na segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo 6. De maneira que exortamos Tito que, assim como dantes começou, assim também acabe essa graça entre vós. Essa é uma frase curta, mas carregada de profundidade e poder espiritual. Paulo falava aos cristãos de Corinto sobre a importância de continuar na obra que havia sido iniciada. Ele lembra que Tito, discípulo e cooperador fiel, deveria não apenas começar algo bom, mas também levar até o fim a graça que estava sendo manifestada no meio da igreja. Quantas vezes na nossa caminhada espiritual nós nos empolgamos ao dar o primeiro passo, mas com o tempo vamos enfraquecendo? Quantas vezes começamos uma oração com fervor, mas deixamos que as distrações da vida nos afastem da presença de Deus? Quantas vezes iniciamos um projeto, um propósito de jejum, uma leitura bíblica, mas diante das dificuldades simplesmente deixamos de concluir aquilo que havíamos colocado diante do Senhor? É por isso que esta palavra é tão necessária, porque ela não apenas nos encoraja a começar, mas também nos lembra da necessidade de permanecer firmes até o final. A graça de Deus é derramada para que sejamos sustentados, fortalecidos e conduzidos até o cumprimento completo daquilo que Ele nos chamou para fazer. Não basta apenas dar início a uma boa obra, é preciso ter constância, é preciso perseverar, é preciso concluir. O Senhor não é Deus de obras inacabadas. Ele mesmo, quando começou a boa obra em nós através de Cristo Jesus, prometeu que a aperfeiçoaria até o dia final. Se o próprio Deus é fiel em terminar aquilo que começa, nós também somos chamados a refletir essa fidelidade em nossas atitudes e compromissos. Esse ensinamento se aplica não apenas ao campo espiritual, mas a todas as áreas da vida. Em nosso relacionamento familiar, muitas vezes prometemos mais tempo de qualidade com os filhos, mais paciência com o cônjuge, mais amor no trato diário. Mas se não perseverarmos, essas promessas ficam apenas nas palavras. No ambiente de trabalho, iniciamos metas e projetos, mas desistimos diante dos obstáculos. Na igreja, dizemos: Senhor, eu quero servir, quero me envolver mais, quero ser útil para o reino. Mas logo deixamos que o cansaço ou as distrações nos impeçam de concluir. A palavra nos ensina que a graça de Deus não é dada em vão. Assim como Tito foi encorajado por Paulo a terminar a missão que havia começado, hoje nós também somos encorajados pelo Espírito Santo a dar continuidade ao que o Senhor colocou em nossas mãos, e não estamos sozinhos nessa jornada. A graça é o combustível que nos mantém em movimento. Ela é a força invisível que nos ergue quando estamos fracos, e a voz suave que nos chama de volta quando pensamos em desistir. Querido irmão, querida irmã,
Talvez hoje você esteja lembrando de algo que começou com entusiasmo, mas que ficou pelo caminho. Pode ser uma disciplina espiritual, pode ser um projeto pessoal, pode ser até mesmo uma mudança de comportamento ou um sonho colocado diante de Deus. A mensagem de hoje é clara: não pare na metade. Não permita que o desânimo roube aquilo que Deus quer realizar em sua vida. O mesmo Deus que te deu graça para iniciar, também te dará graça para concluir. E lembre-se, esta não é apenas uma mensagem motivacional, é uma verdade bíblica, fundamentada na palavra viva e eficaz de Deus. Por isso, deixe que essa semente seja plantada em seu coração nesta noite. Permita que ela crie raízes profundas e que a fé em Cristo te ajude a perseverar até o fim, porque grandes coisas o Senhor ainda fará em sua vida. Querido irmão, querida irmã, ao meditarmos mais profundamente no versículo que está na segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo 6, percebemos que o apóstolo Paulo estava tratando de algo muito importante: a fidelidade em levar até o fim a graça recebida. Paulo havia enviado Tito para que ele animasse a igreja de Corinto a concluir aquilo que já haviam começado em relação à obra da generosidade e do cuidado com os santos necessitados. Esse texto nos mostra que o início de uma boa obra é apenas o primeiro passo. O verdadeiro testemunho da fé acontece quando perseveramos e levamos adiante até que se complete aquilo que o Espírito Santo colocou em nossas mãos. Para entendermos melhor, podemos comparar essa mensagem com o que está escrito na carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo 6, onde Paulo declara: aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Veja como a palavra confirma que Deus não inicia nada em nossas vidas sem a intenção de levar à perfeição. Ele não é um Deus de projetos abandonados, ele é um Deus de continuidade. Isso significa que, quando somos chamados a perseverar e concluir, não estamos caminhando sozinhos. O próprio Senhor é quem nos dá a capacidade de seguir até o fim. Outro exemplo está na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 2, onde lemos: olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé. O texto deixa claro que Cristo não apenas inicia, mas também consuma, completa, aperfeiçoa. Ele é o modelo perfeito de alguém que não desiste no meio da caminhada. Ao enfrentar a cruz, Jesus poderia ter recuado, mas escolheu ir até o fim, porque sabia que havia um propósito maior a ser cumprido. Assim também é conosco. Se Cristo em nós é a esperança da glória, então podemos, pela graça dele, perseverar até a conclusão daquilo que ele mesmo nos confiou. Aplicando isso ao nosso cotidiano, percebemos que a vida cristã não se resume a momentos de entusiasmo espiritual. Não é apenas sobre começar com alegria, mas sobre prosseguir com constância. Quantas pessoas se convertem, sentem um fogo inicial, mas depois vão esfriando porque não alimentam a chama? Quantos iniciam ministérios, projetos missionários, compromissos de oração, mas diante das dificuldades perdem o foco e desistem? É justamente nesse ponto que a palavra de hoje vem como um chamado. Precisamos aprender a ser fiéis no pouco e no muito, no início e no fim. Jesus contou uma parábola registrada no Evangelho de Mateus, capítulo 25, sobre os talentos. O Senhor entregou diferentes quantidades a cada servo, e ao voltar, pediu contas. A recompensa não foi pelo quanto cada um recebeu, mas pela fidelidade em concluir o que havia sido confiado. O que multiplicou foi chamado de servo bom e fiel. Isso nos mostra que o que agrada a Deus não é simplesmente começar algo com boas intenções, mas ter o compromisso de concluir com dedicação e fidelidade. No livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 9, Paulo nos exorta: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos. Se não houvermos desfalecido, aqui vemos outro princípio essencial: o cansaço virá, a tentação de desistir surgirá, mas a promessa é clara: se perseverarmos, veremos o fruto. Essa promessa nos encoraja a seguir firmes, mesmo quando não enxergamos resultados imediatos. Querido irmão, querida irmã, quantos de nós já não desistimos antes da hora? Talvez você tenha começado a orar por um familiar e, por não ver mudança rápida, acabou desanimando. Talvez tenha iniciado um projeto de vida, mas ao enfrentar obstáculos, parou no meio do caminho. A palavra de hoje nos ensina que o mesmo Deus que nos deu graça para dar o primeiro passo, nos dará graça para concluir. E quando perseveramos, não apenas cumprimos um objetivo pessoal, mas damos testemunho da fidelidade de Deus. É importante lembrar que a graça mencionada por Paulo
não se limita a uma bênção individual. Ela também tem a ver com generosidade e serviço. A igreja de Corinto estava sendo chamada a concluir uma oferta em favor dos irmãos necessitados da Judéia. Isso nos ensina que a graça também se manifesta quando praticamos o amor de maneira prática. Não basta apenas sentir compaixão, é preciso agir. Não basta prometer ajuda, é preciso cumprir. Quando estendemos as mãos e concluímos obras de amor, a graça de Deus se torna visível através de nós. O apóstolo Tiago, em sua carta, capítulo 2, versículo 17, disse: a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Isso significa que nossa fé é demonstrada pela ação. Se cremos no Deus que nos sustenta, então precisamos mostrar isso com perseverança, generosidade e fidelidade. A graça de Deus que nos alcançou não é apenas para o nosso benefício, mas para que sejamos instrumentos de bênção na vida de outros. Por isso, meu irmão, minha irmã, essa palavra de Paulo a Tito é também um chamado pessoal para nós hoje. Não pare no meio, não desista daquilo que Deus confiou a você. Pode ser um ministério, um relacionamento, um compromisso espiritual ou até mesmo uma mudança de vida. O Senhor te chama a prosseguir e concluir. Lembre-se, Ele começou a boa obra, Ele sustenta durante o processo e Ele mesmo garante o término glorioso. Querido irmão, querida irmã, ao chegarmos ao final desta mensagem, quero que você leve no coração uma certeza. Deus é fiel para completar aquilo que Ele começou na sua vida. A palavra que meditamos hoje nos lembra de que não estamos sozinhos nessa jornada. O Senhor nos chama a perseverar, a não desistir no meio do caminho e a viver pela graça que Ele mesmo derrama sobre nós. Muitas vezes olhamos para nós mesmos e sentimos que não temos forças. O peso das responsabilidades, as lutas do dia a dia, as frustrações de promessas que parecem demoradas, tudo isso pode nos fazer pensar em desistir. Mas a mensagem de hoje é um lembrete. Você não precisa concluir nada sozinho. A graça que Deus derrama sobre a sua vida é o combustível que te faz seguir adiante. Talvez você esteja se perguntando: mas será que ainda há esperança para mim? Eu comecei tantas coisas e não consegui concluir. Eu prometi tantas mudanças e falhei. Eu disse que seria mais fiel e acabei escorregando. Meu irmão, minha irmã, não importa quantas vezes você tenha parado no meio do caminho. O que importa é que hoje Deus está te estendendo a mão para recomeçar e concluir. Ele é o Deus das segundas chances, o Deus que restaura, o Deus que renova, o Deus que não desiste de você. A Bíblia nos mostra inúmeros exemplos de homens e mulheres que poderiam ter desistido, mas permaneceram firmes até o fim. Abraão poderia ter desanimado enquanto esperava a promessa de um filho, mas pela fé ele seguiu crendo e viu a fidelidade de Deus. José poderia ter desistido diante da prisão injusta e das traições, mas ele permaneceu confiando e foi exaltado no tempo certo. Davi poderia ter abandonado o chamado quando enfrentava perseguições, mas ele escolheu confiar no Senhor e viu a promessa de ser rei se cumprir. E o maior exemplo de todos, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não desistiu na metade. Ele não abandonou a cruz. Ele foi até o fim, porque sabia que havia uma vitória reservada, não apenas para ele, mas para toda a humanidade. Quando olhamos para a cruz, vemos que a perseverança tem fruto. Quando olhamos para a ressurreição, vemos que o final da jornada com Deus é sempre vitória, é sempre glória, é sempre vida abundante. Querido irmão, querida irmã, talvez você esteja vivendo um tempo de provação. Talvez esteja cansado de orar e não ver resposta. Talvez tenha começado um projeto e as portas parecem fechadas. Talvez tenha prometido a Deus que faria algo, mas não conseguiu cumprir. Hoje eu quero te dizer: levante-se em nome de Jesus. A graça que te sustentou até aqui vai te sustentar até o fim. O Senhor te diz nesta noite: filho meu, filha minha, eu sou contigo. Eu não te deixarei, eu não te abandonarei. Eu completarei a boa obra que comecei na tua vida. E não importa o tamanho do obstáculo, não importa a força da tempestade. A palavra do Senhor em Isaías, capítulo 40, versículo 31, nos garante: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Essa promessa é para você hoje. Você pode estar se sentindo fraco, mas Deus está te levantando com força nova. Você pode estar se sentindo sem direção, mas o Espírito Santo é a bússola que vai guiar seus passos. A mensagem de Paulo aos Coríntios
ao encorajar Tito a concluir a graça que havia começado. Não é apenas uma palavra histórica para uma igreja do passado, é uma mensagem viva e atual para mim e para você. É o chamado de Deus para que sejamos homens e mulheres de perseverança, que não param no meio da caminhada, mas seguem adiante até o final. E lembre-se, concluir não significa que tudo será fácil, significa que tudo será possível, porque aquele que nos chamou é fiel. Concluir não significa que você nunca terá quedas, mas significa que mesmo se cair, a mão de Deus estará ali para te levantar. Concluir não significa que você não terá lágrimas, mas significa que cada lágrima será enxugada pelo Senhor e que no fim haverá alegria. Por isso, eu declaro sobre a sua vida nesta noite: você não é alguém que para no meio, você não é alguém que desiste, você não é alguém que retrocede. Você é alguém chamado por Deus para perseverar, para concluir, para viver a plenitude da graça que o Senhor derramou sobre você. O Deus que começou a obra vai completá-la. O autor da sua fé é também o consumador. E no final da sua jornada, você poderá olhar para trás e dizer: até aqui me ajudou o Senhor, e Ele foi fiel para cumprir tudo o que prometeu. Agora, quero te convidar a unir o seu coração comigo, em oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Teu Filho, amado Jesus Cristo, nós nos colocamos diante da Tua presença nesta noite para agradecer por esta palavra tão poderosa que encheu o nosso coração de esperança e fé. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra é viva e eficaz, e hoje ela nos lembrou que Tu és fiel para completar a boa obra que começaste em nossas vidas. Pai amado, queremos colocar diante de Ti todos os sonhos, projetos e propósitos que já iniciamos. Muitas vezes falhamos, muitas vezes desistimos no meio do caminho, muitas vezes nos sentimos fracos e incapazes de prosseguir. Mas hoje reconhecemos que a graça que vem do Teu trono é suficiente para nos sustentar até o fim. Assim como Paulo exortou Tito a concluir a obra, nós também queremos ouvir a Tua voz nos chamando para concluir aquilo que começamos em fé. Senhor, fortalece os nossos corações, dá-nos perseverança na oração, constância na fé, firmeza nas promessas. Ajuda-nos a não retroceder diante das dificuldades, mas a caminhar confiantes, sabendo que Tu és o Deus que nunca falha. Renova hoje, Senhor, a esperança daqueles que estão cansados. Levanta os que caíram, encoraja os que pensam em desistir. Nós declaramos, pela fé, que a boa obra será concluída. Declaramos que o autor da nossa fé também é o consumador. Declaramos que a graça do Senhor nos acompanha em cada passo e que a vitória final já está garantida em Cristo Jesus. Senhor, abençoa cada irmão e cada irmã que participa desta oração. Visita os lares, restaura famílias, abre portas, cura feridas, transforma realidades. Que cada pessoa que ouve esta mensagem possa sentir a Tua presença e ser fortalecida pelo Teu Espírito. E por fim, Senhor, entregamos tudo nas Tuas mãos, certos de que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Em nome de Jesus oramos e Te agradecemos. Amém. Amado irmão, amada irmã, se esta palavra falou ao seu coração, eu te convido mais uma vez. Inscreva-se no canal, ative as notificações, deixe o seu like e compartilhe nos comentários o que Deus ministrou à sua vida através desta mensagem. Assim, juntos, poderemos espalhar ainda mais a luz do Evangelho.